Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 20 de julho, nós estamos com um alimento diário dessa série, a Igreja Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 4, Combater o Bom Combate. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 15, a importância de se manter saudável. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer realmente nos manter saudáveis, espiritualmente. Senhor Jesus, para isso precisa se exercitar na piedade, ou seja, exercitar e manifestar Deus no nosso viver. A palavra não é apenas para a gente ensinar, citar, mas principalmente para cumprir a vontade de Deus. Esse precisa ser o nosso principal interesse, executar o plano de Deus, aquilo que Deus planejou, aquilo que está no seu coração. E é isso que Ele quer mostrar para nós. Mas o inimigo ele quer promover distrações, ensinos, palavra boa, coisa sutil, senhores, mas que nos tira daquilo que Deus quer produzir. São coisas que não produzem nada. Vão levar você a ter um viver cristão vazio. E muitos gostam porque satisfaz a coceira no ouvido. Senhor Jesus, é algo diante da palavra que ele não precisa se comprometer, não precisa mudar. Senhor Jesus, é só ouvir coisas teóricas e se sentir bem. Mas a gente não pode cair nessa falsa sensação de estar bem, ó Senhor Jesus, quando na verdade Deus quer produzir a sua vontade e o inimigo quer nos corromper. Ó Senhor Jesus, por isso a gente de fato tem que estar atento à visão que Deus quer nos dar. Ó Senhor Jesus, por isso tem que dar importância para se manter saudável, e hoje Ele vai nos dar pontos para a gente realmente perceber como a gente pode se manter saudável, ouvindo as palavras saudáveis, Senhor Jesus, dando importância para elas e transmitindo. Que o Senhor realmente nos ajude a se manter saudável, a nos manter saudáveis, a nos manter na presença dEle. Isso que é importante. Ó Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 3 e 4. Ó Senhor Jesus. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Senhor Jesus. Capítulo 4, versículos 6, 7 e 15. Ó Senhor Jesus. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Ó Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Ó Senhor Jesus. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ó Senhor Jesus. Capítulo 3, do versículo 10 ao 12. Ó Senhor Jesus. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Ó Senhor Jesus. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Guardar os ensinamentos ortodoxos nos mantém saudáveis. Ó Senhor Jesus. Neste tempo em que a aurora desponta, precisamos ser especialistas na volta do Senhor. Para isso, não podemos ter ensinamentos diferentes, mas precisamos manter-nos saudáveis, pois externamente Deus nos tem dado intrepidez
instrumentos maravilhosos para lutarmos pelo Evangelho, mas internamente Satanás ainda pode degradar-nos, corromper-nos. Por isso, não podemos abrir a guarda, não podemos retroceder, não podemos perder tudo o que Deus nos fez alcançar como igreja em Filadélfia. Ó Senhor Jesus! Durante seu primeiro aprisionamento, Paulo ficou cerca de 2 anos preso em Roma, em prisão domiciliar. Como não havia mais aquela pressão dos judeus, não houve uma definição rápida quanto a seu julgamento. Assim, ele foi libertado até que houvesse algum parecer. Ao ser provisoriamente libertado, Paulo visitou várias regiões, indo rumo à Macedônia, deixou Timóteo em Éfeso para que admoestasse certas pessoas, a fim de não ensinarem outra doutrina. A expressão "não ensinem outra doutrina", citada no versículo acima, pode ser traduzida para "não ensinem diferentemente". Em grego, ensinar diferentemente corresponde a uma só palavra, heterodidaskaleo, ou seja, um ensinamento heterodoxo. Ó Senhor Jesus! Paulo aqui instava seu jovem cooperador Timóteo a admoestar os que ensinavam diferentemente do que ele ensinava. O ensinamento da economia de Deus é ortodoxo, é correto, pois ensina sobre o plano eterno de Deus. O ensinamento de Paulo era ortodoxo, mas havia alguns que propagavam ensinamentos heterodoxos, outros ensinamentos. Precisamos de ensinamentos saudáveis, que procedem de Deus, que executam seu plano na fé. A igreja possui apenas um ensinamento, que executa a economia de Deus, executa seu plano e leva a cabo o que está em seu coração. Ó Senhor Jesus! Lemos sobre fábulas e genealogias sem fim, relacionadas principalmente ao judaísmo e às filosofias afins. Trata-se de fábulas, contos e histórias. Algumas são verídicas, outras nem tanto, e muitas delas são falsas. Os da circuncisão, judeus, que creram no Senhor Jesus na Judéia, não conseguiram desvencilhar-se da escravidão da lei, da escravidão do Antigo Testamento, da circuncisão, da observância da lei de Moisés. Por isso, tornaram-se grandes opositores de Paulo. Além disso, este sofria pressão dos judaizantes, que são os judeus crentes já mencionados. Esses judaizantes, por inveja de Paulo, começaram primeiramente a dizer que não bastava crer no Senhor Jesus para ser salvo, mas era necessário que os homens fossem circuncidados e que todos observassem a lei de Moisés. Então, Paulo enfrentou-os e deixou claro que uma vez que Cristo veio, a lei havia passado, pois Cristo é a realidade da sombra das figuras e ensinamentos que há na lei. Ó Senhor Jesus! Os judaizantes se opunham a Paulo, especialmente por ver sua grande popularidade entre as igrejas. Assim como para as pessoas que estão fora da igreja hoje, para esses judaizantes do passado, era como se os crentes seguissem um homem, mas na verdade, tudo era obra do Espírito. Paulo falava e as coisas aconteciam, porque o Espírito atuava. Hoje, ocorre o mesmo. Se falarmos e o Espírito não confirmar, não cooperar conosco, nossa palavra será vazia. As palavras desses judaizantes e suas histórias pareciam atraentes de ouvir, mas não promoviam a economia de Deus na fé. Nossa preocupação é com a execução da economia de Deus, e não em satisfazer a coceira dos ouvidos de ninguém. Ó Senhor Jesus! Os contos, as histórias e as fábulas contadas pelos judaizantes distraíam os crentes, distraíam aqueles que deveriam estar apercebidos. Diante disso, quero alertar você, amado leitor, não permita que Satanás o distraia. Ele é muito sutil. No mundo, ele usa vários movimentos para inverter os valores e ensinar ideologias nas escolas, faculdades, bem como nos vários segmentos da sociedade. Mas na igreja, ele usa outra sutileza, como pregações bonitas. Existem irmãos que ficam embriagados com isso, enchendo os pregadores de elogios e propagando isso a outros. Apesar de muitas dessas pregações serem bíblicas, precisamos ter discernimento e diferenciar o que produz a economia ou dispensação de Deus na fé do que produz apenas discussões. Ó Senhor Jesus! Por esse motivo, Paulo encoraja e adverte Timóteo, mostrando que essa boa doutrina é um ensinamento saudável. Não nos alimentemos de mitos, fábulas, genealogias sem fim ou de ensinamentos bonitos. Alimentemos das palavras da fé e do bom ensinamento,
que produzem saúde espiritual, vida, crescimento de vida, que mudam o nosso estado e nos levam a ser vencedores. Nos versículos citados acima, Paulo exortou Timóteo: exercita-te pessoalmente na piedade. Isso significa viver no Espírito, ou seja, receber pela palavra da fé a realidade divina em nós para manifestá-la em nossa carne, em nosso viver diário. Isso é piedade. Vamos promover os ensinamentos saudáveis, os ensinamentos que de fato levam ao cumprimento do plano de Deus. Ó Senhor Jesus! Diante disso, podemos perguntar-nos, de modo prático, qual é o segredo para nos manter saudáveis? O primeiro segredo é seguir de perto. Timóteo seguia Paulo de perto. Ele não somente ouvia suas pregações e seguia de perto seu ensino, mas também observava seu procedimento e seguia seu propósito. Timóteo sabia que Paulo tinha um coração puro, por isso seguia de perto sua fé, sua longanimidade, seu amor, sua perseverança e até mesmo suas perseguições e sofrimentos. Tenhamos tal cumplicidade com quem está à nossa frente. Sejamos um. Ó Senhor Jesus! O segundo segredo está em aprender a ruminar a palavra profética, ruminar o que o Senhor tem falado conosco. Não receba a palavra profética como um cão que come uma picanha sem mastigar. Muitas pessoas até gostam da palavra que recebem, mas depois de algum tempo não se lembram mais do que ouviram. Por isso devemos meditar, ruminar e ouvir novamente a palavra até penetrar em cada ponto. Ó Senhor Jesus! O terceiro segredo é aprender a transmitir fielmente a palavra profética que temos recebido. De modo geral, existe problema de comunicação entre nós. Após uma informação ter sido passada por uma, duas, três ou quatro vias de transmissão, a mensagem pode deformar-se totalmente em relação ao que foi transmitido no início. Assim, na Igreja de Deus, devemos aprender a ser fiéis e idôneos na transmissão da palavra e transmiti-la àqueles que serão fiéis e idôneos para propagá-la a outros. Amém. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, qual é a estratégia de Satanás para nos distrair dos ensinamentos saudáveis e como podemos manter-nos saudáveis? Ó Senhor Jesus! A estratégia dele são os ensinamentos diferentes, né? Os ensinamentos bonitos, curiosidades, fábulas, mitos, né? Coisas fantasiosas que não vão levar você a lugar nenhum. Você vai ficar lendo, vai para cá, vai para lá, gerou uma curiosidade, daqui a pouco passou. Senhor Jesus, não te levou a lugar algum. Ó Senhor Jesus! Né? E a maneira de a gente se manter saudável é realmente, né, tocar na palavra, de maneira que ela possa nos transformar, mudar a nossa vida, executar em nós o plano de Deus. Né? E os três itens que o irmão mostrou aqui, né? Seguir de perto, ver o procedimento, o propósito, o ensino, a palavra, Senhor Jesus, observar, né, com o coração puro, Senhor Jesus, para poder seguir, né, aqueles que estão nos transmitindo, porque eles estão nos transmitindo algo verdadeiro, estão cumprindo a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Né? E também aprender a ruminar a palavra. Deus fala conosco, eu não posso ouvir e depois esquecer, mas eu preciso dar atenção, Senhor Jesus, ouvir de novo e penetrar na palavra, ler os versículos bíblicos, orar, entender o que o Senhor quer passar, Senhor Jesus, ou seja, trazer isso para a minha vida, não é só tomar como ensinamento e largar para lá, Senhor Jesus. Não é como na escola falar, isso aí eu nunca vou usar para coisa nenhuma, é só para fazer uma prova e acabou. Não, precisa realmente fazer parte do nosso viver. E o terceiro item que ele mostrou é ser fiel na hora de transmitir. Então a gente entende do jeito que quiser e transmite de qualquer jeito. Mas como que eu vou entender? É se seguir os outros dois princípios, né? Ruminar a palavra, seguir de perto o ensinamento, ver o procedimento, ver o que está transformando a sua vida, Senhor Jesus. É isso que vai nos ajudar a transmitir de maneira fiel, levar exatamente o que Deus quer transmitir. Isso que é importante, Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: discernir o que executa o plano de Deus. Tem palavra que é bonita, mas não executa o plano de Deus. Tem palavra que é bonita, mas não muda a sua vida. Ela te deixa eufórico, depois de um tempo, depois você nem sabe mais o que está fazendo. Mas quando realmente vem de Deus, ela insere mais da vida de Deus em você, ela muda você, Senhor Jesus, ela te transforma, ela te leva a um outro patamar, te leva a um outro buscar na palavra. É isso que tem que perceber, se a palavra está nos levando a amar mais o Senhor, a amar sua palavra, a buscar estar próximo do Senhor, a crer que sua vinda está próxima. É isso que realmente vai nos guardar, né? Nos manter fiéis àquilo que o Senhor está dispensando para nós, com discernimento. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus.
o Senhor quer mostrar para nós, né, que realmente a gente tem que ficar atento, né, sobre essa questão de estar saudáveis, né, no finalzinho, os 3 últimos parágrafos, né, como eu já citei ontem, né, esses 3 últimos parágrafos aqui da mensagem de hoje, eles não estão no primeiro vídeo, estão no segundo, sem anjos, nos primeiros 29 minutos da mensagem 16, mensagem da semana que vem, sem anjos, que o irmão ali dá um resumo ali do ambiente que Paulo estava, que é o que a gente vê hoje, no alimento diário, sem anjos, um ambiente de perseguição, de pessoas procurando interesse próprio, sem anjos, mudando a palavra, por inveja, por vários outros motivos. E aí ele cita isso aqui, olha, a gente tem que ver esses 3 pontos aqui para a gente se manter saudável. Primeiro é seguir de perto, né, um ensinamento, sem anjos. A gente precisa perceber que a palavra que nós estamos recebendo não está buscando coisas para falar a respeito de Deus, falar a respeito da palavra, mas está realmente buscando discernimento, buscando o ensinamento dos apóstolos, um ensinamento ortodoxo. Ortodoxo quer dizer único, Senhor Jesus. É algo que a gente tem que perceber, olha, só tem um ensinamento que vai nos levar a cumprir a palavra de Deus, o ensinamento que vem de Deus. Ah, irmão, é só ler a Bíblia e entender. Não, eu preciso ler a Bíblia e entender segundo a direção de Deus, senão não adianta. Senhor, o povo conhecia toda a lei, obedeceu a lei? Não. Cumpriu a vontade de Deus? Não. O Cristo veio, eles reconheceram? Não. Seguiram Cristo? Não. Porque ficaram presos na lei. E outros que depois creram no Cristo não entenderam por que o Cristo tinha vindo. E aí começaram a voltar para as coisas antigas, ficaram presos na lei. Porque não conseguiram entender, não acompanharam os ensinos saudáveis, não mudaram de vida. Voltaram para outras coisas. Então ele mostrou, olha, não é só seguir a palavra, mas tem que ver o procedimento, o propósito. Durante a semana o irmão vai até falar que muitas pessoas querem discutir, né, a palavra Senhor Jesus. E a gente tem que ver, olha, o que está gerando discussão e o que está gerando vida de Deus em nós, crescimento. Se está gerando discussão não é coisa boa. Mas as pessoas querem discutir para mostrar, não, esse ensinamento está errado, isso e aquilo. Aí o irmão falou, olha, as pessoas podem até discutir com você o que é certo e o que é errado, mas elas nada podem fazer contra o seu viver. Porque se você vive de fato a palavra diante de Deus, você vai manifestar a justiça. As pessoas que não conseguem viver de fato diante do Senhor, não manifestam a justiça de Deus. Então elas não conseguem sustentar a verdade que elas pregam. Elas pregam uma coisa, mas não se sustentam. Por quê? Porque não é em Deus, é o Espírito que faz a obra de Deus. Alguns começaram a ver, ter inveja de Paulo falando, o benefício que ele recebia de ter pessoas seguindo os seus ensinamentos, achando que não estão seguindo Paulo. Não estavam seguindo Paulo, estavam seguindo o Espírito. Paulo estava falando algo que era do Espírito, por isso ele mostrou, olha, não deixe ensinar outras coisas, porque as outras coisas não estão vindo do Espírito. Veja a mesma coisa. Eu preciso ver o que o Espírito está ensinando, o que o Espírito está trazendo para mim. Por isso eu tenho que exercitar o Espírito, para ver, olha, isso aqui está vindo do Espírito, então eu quero ouvir. É Deus falando comigo. Se é Deus falando, eu quero ouvir. Se Deus falou, eu vou seguir. Então é diferente de outros ensinamentos. Você ouve e fala, ah, poxa, muito bom, sempre quis saber isso, que interessante. E ficou por aí. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer algo que gera um procedimento, gera um propósito. Nos leva a nos manter no Senhor. Porque pessoas que estão somente querendo ensinamentos vão viver de alto e baixo. Ora estão buscando uma coisa, daqui a pouco estão buscando outra. Ora querem viver diante do Senhor, daqui a pouco estão vivendo outra coisa. Não conseguem se firmar. Porque a verdade que eles querem apresentar é uma verdade só, meramente exterior. Não serve para nada. E o Senhor está mostrando para nós. Eu preciso realmente seguir o propósito do Senhor. Né? Também tem que aprender a ruminar a palavra. Viver essa palavra vem te ruminar. Ouvir a palavra de novo, de novo, de novo. Não é esquecer. Mas realmente ver aqueles pontos ali e ver, olha, isso aqui traz realidade para mim. Isso aqui eu realmente consigo viver Deus nisso aqui. E se eu viver dessa forma, eu vou viver diante de Deus. É isso que tem que perceber. E o terceiro é transmitir de maneira fiel. A maneira de você valorizar a palavra é transmitindo. Se você não exercita o Espírito para transmitir a palavra, você não vai achar que o irmão que está trazendo a palavra para você também está exercitando o Espírito. Agora, se você exercita o Espírito para transmitir palavra de maneira fiel, você vai perceber, opa, esse irmão está no Espírito, ele está transmitindo a palavra de maneira fiel. Então é isso que tem que perceber, valorizar. Eu tenho que transmitir para aqueles que também desejam transmitir. Ou seja, Deus vai te dar discernimento para não atirar a palavra para tudo quanto é lado, mas levar realmente o propósito de Deus. Por isso está mostrando para nós, olha, hoje a gente tem que viver esse viver ortodoxo, né? Ou seja, uma única visão, uma visão que a gente vai seguir. Um ensinamento diferente, né? Heterodoxo, dava muitas bases para as pessoas, cada um podia se apoiar em alguma coisa. Mas está mostrando para nós que não, o ensinamento ortodoxo mostra, olha,
só existe isso aqui que é o ser da palavra de Deus. O Senhor mostrou, olha, a letra mata, o espírito da vida, né? A palavra que Ele está nos dando, né? A carne para não aproveita, mas as palavras que o Senhor nos tem dito são espírito e são vida. Então não é só receber a palavra, mas ela tem que produzir em mim espírito e vida. Se a palavra não está produzindo, é um ensinamento diferente. Então a gente precisa realmente estar muito atentos. Ontem a gente viu, né, a ilustração que o irmão deu a respeito da aurora. A gente tem que ficar entendendo que lá o disco solar a 18 graus, a 12 graus, 6 graus. Não é isso, Senhor, mas é entender que, olha, Deus está movimentando as coisas hoje e eu tenho que perceber. Hoje é a visão astronômica. Qual é a percepção hoje? Não são raios solares, é movimentos dos corpos celestes. As estrelas começam a desvanecer. Quando a luz do sol vai entrando, ela atrapalha outras luzes. Por isso que durante o dia a gente não consegue ver as estrelas, porque a luz do sol está bloqueando tudo. Eu já dei esse exemplo aqui várias vezes. Senhor Jesus. Então, quando a luz do sol começa a entrar, ela começa já a bloquear outras luzes. Senhor Jesus. E é isso que a gente tem que perceber. Quando Paulo ele vinha trazendo a palavra, o objetivo de Paulo era mostrar Cristo. Agora, o motivo dos judaizantes não era mostrar Cristo, era ganhar fama ou receber dinheiro ou qualquer outra coisa. Por isso estavam se opondo, eles não estavam entendendo. Então, o que a gente tem que perceber hoje? A palavra que Cristo está trazendo, Senhor Jesus, ela já faz com que aquilo que está vindo de homens já não tenha o mesmo brilho. É isso que tem que perceber. Quando a luz do sol, a luz de Deus, a vinda de Cristo começa a se manifestar, a palavra do homem perde a sua importância. A gente começa a realmente observar a palavra de Deus. Mas fazer uma ressalva aqui. A palavra do homem não quer dizer que a gente não vai ouvir os irmãos. Deus sempre vai usar o homem para falar conosco. Mas o que acontece? Eu não vou seguir um homem por seguir, mas eu preciso ter a visão celestial, né? O Senhor ele mostra que o sol é o próprio Deus. A lua, né? Ela não tem luz própria, ela reflete, né? Ela reflete a luz de Deus. A lua é como a igreja, Senhor Jesus. Então hoje nós estamos aqui como igreja para levar a palavra. E as estrelas do céu tipificam os irmãos. Então cada irmão tem diferença de resplendor. Uns brilham mais, outros menos, porque nós precisamos levar a luz para as pessoas. Precisamos ser aqueles que iluminam todas as coisas. Mas quando a luz da aurora vem, né? Essas luzes celestiais, esses irmãos, a luz dele já começa a desvanecer. Ou seja, você tem que começar a perceber, olha, o irmão está trazendo para mim uma palavra, mas isso para mim é luz de Cristo. Então quem enxerga a aurora astronômica, ele está preocupado com a vinda do Senhor. Então ele está observando o brilho das estrelas para ver Cristo. Ele não está observando para dar tapinha nas costas, para parabenizar, para levar um ensinamento bonito. Não, ele está olhando para Cristo. Então isso só está mostrando para nós. Perceber a aurora astronômica é perceber Cristo nos irmãos. Então isso que está mostrando para nós, olha, eu não posso aceitar ensinamentos diferentes, ensinamentos que não estão me mostrando Cristo. Depois ele falou da náutica, né, que diferencia, né, o mar, né, o horizonte. Tem o horizonte ali, um momento onde está o mar, né, para cá é mar, para cá é céu. Mas quando está tudo escuro, não dá para ver o que é o que. Senhor Jesus. Mas quando já começa a ver a aurora náutica, já começa a ver uma diferença de tom. Então já começa a definir o que é a linha do horizonte, o que é o mar e o que é o céu. Então, a gente tem que chegar nesse momento que começa a diferenciar. O que é um falar terreno, o que é um falar celestial. O que é um ensinamento que não vai me levar a lugar nenhum, do ensinamento que vai me levar à presença do Senhor. Porque meu foco é Cristo, é a luz do sol. Então por isso está mostrando para nós. Eu tenho que estar atento, tenho que ser especialista na volta do Senhor. O Senhor está voltando para quê? Para nos levar para Ele. Então essas coisas estão acontecendo nos nossos dias. Por isso eu não posso aceitar lá o heterodidascaléu. Hétero é diferente, didascalos é ensinamento. Eu não posso aceitar ensinamentos que não estão vindo do ambiente celestial, que não estão me levando a olhar para as coisas celestiais. É isso que o irmão quer me despertar. Ah, irmão, mas você tem que entender esse negócio de aura. Não, o que você tem que entender é que tem palavra que está trazendo para nós discernimento, está separando as coisas, o que é terreno do que é celestial. Aquilo que está produzindo vida, aquilo que não está produzindo vida. Aquilo que está mudando, me comprometendo com Deus, e aquilo que não está. O que é bonito, o que é sutil, ideologias, inversão de valores, tudo isso está produzindo o quê? Nada.
Senhor Jesus, está nos levando a ser resistentes à palavra. Isso Paulo mostrou. Timóteo, vai lá e admoesta, porque eles não podem ficar mudando a palavra. A palavra de Deus, ela é ortodoxa, ou seja, ela só tem um caminho, ela só tem um só objetivo: cumprir o plano de Deus. O que sai disso vem do maligno. Então ele mostrou, vai lá e mostra para os irmãos. A intenção da palavra de Deus é uma só: executar o plano de Deus. É isso que interessa. Se a palavra não está fazendo isso, a gente tem que olhar e falar, isso aí não serve para mim, né? Então, você perceber a palavra que está vindo do Senhor de uma palavra que não está vindo, é uma diferença como falar de fazer exercício físico e fazer exercício físico. Quem fala de exercício físico não muda. Agora, quem faz, você logo percebe, opa, está crescendo um músculo ali, a pessoa está emagrecendo, está ficando com a aparência mais saudável. Então isso está mostrando para nós, só falar da palavra não vai produzir a mesma coisa que viver a palavra. É isso que a gente tem que observar. É isso que ele está falando conosco, de observar a volta do Senhor, o que realmente está produzindo algo na nossa vida. E é isso que o Senhor quer fazer. Ele quer trazer para nós, né, Senhor Jesus, essa palavra que muda a nossa vida, que executa o plano dele. Ele está voltando e ele quer encontrar pessoas preparadas. Senhor Jesus, só ouvir histórias não vai preparar ninguém. Por isso que está mostrando para nós, olha, eu tenho que estar atento, né? Não é só falar de exercício físico, é fazer exercício físico, é ver uma mudança. Por isso eu preciso estar atento, né, a pequenos pontos. Senhor Jesus, o ensinamento é para executar o plano de Deus. Ele firma a nossa direção diante do Senhor, ó Senhor Jesus. Mas tem aqueles que vieram, né, começaram a invejar. Paulo ali, tinha tanto seguindo ele ganhava isso, ganhava aquilo. Eu também quero, também posso, também sou filho de Deus, né? Também mereço um lugar na sombra, ó Senhor Jesus. Mas eles não conseguiram se desvencilhar daquilo que era velho. Então Paulo teve que interferir, falar, olha, vou enfrentar e vou ter que deixar claro, quando Cristo veio, né, ele se tornou a realidade de tudo aquilo que a lei, Senhor Jesus, e as figuras do Velho Testamento apontavam. Todas elas estavam apontando para Cristo, mas eles esperavam que Cristo fizesse outra coisa. Ou seja, eles saíram do ensinamento da Bíblia, que mostrava quem era Cristo. Cristo ia dar um novo viver, uma nova direção, ia levar eles diretamente diante de Deus, mas eles acharam que não era para Jesus vir e acabar com tudo, e eles ficarem ali, Senhor, mas não, o Senhor também tinha o intuito de salvar as pessoas. E aí eles, por inveja, falaram, ele pode falar coisas que também pode falar. Aí começaram a falar outras coisas que não tem nada a ver com a realidade de Cristo. Fábulas, contos, histórias, algumas verídicas, outras não, outras falsas, inventadas, para poder também entreter as pessoas, distrair. Paulo está falando coisas lá do Velho Testamento, também sei falar. Paulo, por exemplo, falou dessa história que aconteceu com Abraão, que ele fez isso, fez aquilo outro e tal. E hoje também acontece muito isso. Muitos cristãos ficam falando de coisas, pegam coisas na Bíblia para contar histórias, para tentar dar uma lição, Senhor Jesus, e muitas vezes não percebem realmente o que está ali a fundo, o que daquilo ali vai trazer para mim realmente realidade de Cristo. É isso que eu tenho que enxergar, é Cristo. Eu preciso olhar para Moisés e ver Cristo. Eu preciso olhar para Abraão e ver Cristo. Eu preciso olhar para os profetas e ver Cristo. Senhor Jesus. Não é só ficar olhando as coisas, mas como mostrou, né, para aqueles que estão do lado de fora, acho simplesmente que estão seguindo homens. Quem olha para a gente na igreja fala, está seguindo lá a doutrina tal, fulano de tal, a placa tal. Senhor, não consegue enxergar. Mas a nossa preocupação tem que ser executar a vontade de Deus. Isso vai trazer em nós um viver diferente. A gente vai ver isso mais para frente durante a semana, vai trazer para nós um viver de justiça. Isso as pessoas não conseguem imitar. Então o Senhor está mostrando para nós, olha, eu não posso ficar perdendo tempo com coisas que vão me distrair. Você está no meio de uma guerra, né? Imagina as pessoas lá na Segunda Guerra Mundial, saiu daqui, foram lá para a Europa, né, lutar, Senhor Jesus, e aí passaram em muitos lugares, fazenda, mansões. Imagina o soldado tá lá, nossa, que mansão bonita, eu vou morar aqui. Aí vai lá, pega, começa a arrumar as coisas lá, começa a arrumar a casa, liga a eletricidade, bota o fogão ali, começa a cozinhar, começa a fazer uma plantação. Daqui a pouco vem um tanque, passa por cima e destrói tudo, né? Se ele se distraísse, não, vou continuar porque eu vou ficar, porque isso aqui é muito bonito. Senhor, ele ia morrer, porque estava no meio da guerra. A gente não pode se distrair. Tem cristãos hoje que pararam de olhar para Cristo, estão cultivando coisas que acham bonito. Achei isso aqui tão bonito, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo lá. E Cristo? Ó Senhor, não podemos esquecer que nós estamos no meio da guerra. Você falou, olha,
apesar de ter muita coisa sendo falada aí que é bíblica, você vai pegar a Bíblia, vai confirmar, mas você tem que ter discernimento espiritual. Isso está vindo de Deus, Senhor Jesus, né? Diferenciar, está produzindo a dispensação de Deus na fé, ou seja, quando Ele fala, você sente Deus te fortalecendo. Senhor, ouvir uma história não adianta. É como o próprio livro de Atos mostra que alguns viram Paulo ali, expulsando demônios e chegaram ali para os demônios e falaram: olha, demônio, nós te expulsamos em nome de Jesus que Paulo prega. O demônio falou: olha, eu conheço Jesus, conheço o Paulo, mas vocês quem são? E saltando sobre eles, né, deram uma surra neles e ainda rasgou a veste e saiu dali envergonhado. Então nós chegar, ouvir uma história e achar: olha, essa história aqui vai me ajudar. Não, eu preciso realmente ouvir a palavra de Deus, que está dispensando, está produzindo Deus dentro de mim, está colocando Deus na minha fé, está me fortalecendo. Não é produzir discussões. A gente pode discutir ideias, discutir um monte de coisa, mas isso aí, Senhor Jesus, não adianta. Mas como a gente vai ver mais para o fim do alimento diário, algumas pessoas podem discordar e querer discutir, mas não podem falar nada se elas estão no viver falso e se você tem um viver verdadeiro. É só observar. Por isso que ele mostrou para a gente realmente perceber a palavra da fé. Eu preciso me alimentar. Não posso ficar ali sendo alimentado por mito, genealogia, né, coisa bonita. Vou ter que me alimentar da fé, do bom ensinamento, que vai produzir o quê? Saúde espiritual, vida, crescimento de vida. Senhor Jesus, muda você de estado e te leva a ser vencedor, te leva a acompanhar, a viver na presença de Deus. Ó Senhor Jesus, é como o irmão já deu exemplo para nós. Às vezes você está ali triste, abatido, e aí o inimigo vem falar para você que você está vivendo algum pecado. Mas aí você vai na presença de Deus, fala assim: eu estou com um problema, estou numa situação aqui, mas será que eu estou vivendo pecado? Será que eu estou desobedecendo, estou desagradando o Senhor? Aí o Senhor vai lá e desfaz a mentira. Mostra que não, Senhor Jesus, porque você foi na presença de Deus. Mas alguns, por olharem para você está com a aparência triste, uma situação e tal, podem julgar que você está em pecado, você está fora da presença de Deus. E quando tem outros que podem estar vivendo feliz da vida, fazendo um monte de coisa e não ter absolutamente nada com Deus. Então o Senhor está mostrando para nós: vamos fazer as coisas com discernimento. Não é para discutir, é para viver. Cristo não veio dar palavras bonitas, Ele veio executar o plano de Deus. E é isso hoje que a gente precisa, executar o plano de Deus. O inimigo quer distrair aqueles que deveriam estar olhando para Cristo. Porque acontece, se você está olhando para as coisas da terra, todo mundo é igual. Não tem como você discernir um cristão de um não cristão. Uma pessoa que vive para Deus e outra não. Porque é todo mundo igual. No exterior pode estar tudo ok, mas no interior pode não estar. Mas quando você passa a olhar para as coisas espirituais, né, olhar para as coisas celestiais, você vai perceber: ó Senhor, quem está realmente recebendo a palavra para manifestar a piedade, ou seja, para manifestar Deus na sua vida, para mudar de estado, para ser vencedor, para gerar pessoas assim também. É isso que o Senhor está mostrando. A gente não está aqui para gerar teólogos, gerar pessoas que vão saber discutir a respeito da palavra de Deus, mas a gente quer gerar pessoas que vivam para Deus, que vivam a realidade divina, que manifestem a palavra, que manifestem Deus, que as pessoas possam receber Deus, Senhor Jesus, ao ter contato com a palavra, ao ter contato com o nosso viver. E é isso que Ele quer produzir. É isso que vai trazer o Senhor de volta. É isso que vai cada vez mais dar um passo na questão da aurora. Quem não vê isso só vai ver: opa, Jesus está voltando na hora que o negócio já estiver escancarado. Aí já era. Os vencedores já foram levados. Senhor Jesus, aqueles que realmente podiam trazer a palavra saudável, já viveram essa palavra e já foram. Então o Senhor está mostrando para nós: olha, hoje é o momento, mas eu tenho que ter visão espiritual. Eu tenho que começar a perceber: olha, eu estava olhando para aquele irmão ali, mas agora eu estou vendo que o irmão não está apresentando ele está apresentando a luz de Cristo. A luz de Cristo está ficando mais clara. O irmão está sumindo, eu estou vendo Cristo falar através dele. Ou a gente e ver um pouco mais claro: olha, essa palavra está diferenciando para mim as coisas celestiais das coisas terrenas. Senhor Jesus, não ficar esperando até aquele dia onde, opa, agora está claro, agora eu estou vendo que o sol nasceu. Aí já foi. Senhor Jesus, mas realmente a gente tem que se preparar para a vida secreta de Cristo, para o arrebatamento dos vencedores. Vamos mudar o nosso estado, receber a vida de Deus, crescer em vida, Senhor Jesus, para ter uma vida saudável agora. Não posso aceitar outros ensinamentos que vão só distrair, mas eu preciso realmente da palavra saudável que está me levando diante de Deus, está me levando a valorizar a luz que vem de Cristo,
cada um de nós possa ser encorajado e possa passar a buscar essa visão, uma visão clara daquilo que está mostrando para nós o Senhor, a luz do Senhor. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.